Graças a Deus, querido ouvinte, irmão e amigos que irão assistir esse vídeo. Estou fazendo mais um, com certeza, mais um vídeo para levar a palavra a muitas pessoas que ainda não têm conhecimento de algumas palavras que se encontram na Bíblia. Não vou levar todas as palavras, mas de início eu quero levar falando sobre iniquidade e falando sobre uma outra coisa muito importante, que é escândalo. Então nós iremos ver em alguns trechos da Bíblia o que ele diz falando sobre iniquidade e sobre escândalo, para que a gente possa entender a palavra de Deus e fugir dessas coisas que nas igrejas não estão mais ensinando o que é escândalo, o que é iniquidade, ou que seja aquilo que o pregador escreveu, bem tranquilo, bem conforme diz a palavra de Deus, falando que tudo debaixo do sol é vaidade. Mas as pessoas hoje na igreja não querem mais ensinar essas coisas. Estão deixando que os membros da igreja, os servos de Deus, vá de todo jeito, do jeito que eles acham que está certo e que não está magoando alguém, porque, irmão, um rebanho a gente tem que saber dominar ele, um rebanho a gente tem que saber para onde queremos que ele vá ou não. Então, se o pastor da igreja, o doutrinador da igreja, não interessa saber para onde o seu rebanho vai, mas existem muitos pastores que interessa demais dizer para onde o seu rebanho vai e ensinar a palavra de Deus correta, como está escrito na Bíblia. Sabemos que tudo é vaidade debaixo do sol, debaixo do céu, como disse o pregador. Então, se é vaidade, nós que somos cristãos não devemos participar da vaidade do mundo, das coisas do mundo, todos sabem. Se a iniquidade ou escândalo, nós também não devemos praticar iniquidade nem causar escândalo na obra de Deus, que são esses tipos de coisa que eu estou vos falando. Se nós formos examinar a Bíblia, eu vou citar alguns versículos aqui para que você possa analisar, você na sua casa, no momento que você estiver ouvindo esse estudo, ou que seja essa reflexão, esse vídeo, você possa analisar e ver, examinar e ver que é o que eu estou dizendo. Mateus 13, 41 nos dá uma opinião sobre isso. 16 e 23 do mesmo também dá uma opinião sobre isso. 18 e 7 também nos dá uma opinião sobre o que eu estou falando, escândalo e vaidade, ou que seja iniquidade. O mesmo esse que eu estou falando são todos em Mateus. Mateus 7, 23 também nos anuncia essa verdade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, também nos anuncia essa verdade. 2 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 3, também nos anuncia essa verdade. Filipenses, capítulo 1 e versículo 10, também nos anuncia essa verdade. Primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 10, também anuncia essa verdade, falando sobre escândalo e sobre iniquidade, que essas coisas são pecados e não pode ser praticado ou feito por os crentes ou pelos filhos de Deus, pelos servos de Deus ou pelas ovelhas do Senhor. Então nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de coisa que nós estamos falando de escândalo e de iniquidade, que são com certeza pecado. Falando espiritualmente, porque muitas vezes a pessoa diz, não, mas tem muito tipo de escândalo. Tem sim, tem aquele escândalo que fulano fez um barraco lá na rua, tem aquele escândalo que fulano fez lá na empresa, tal, esse tema, mas está falando do espírito, da limpeza do espírito, se livrar dessas coisas para ser limpo espiritualmente para Jesus Cristo. Enquanto a vaidade é a mesma coisa, irmão, porque a Bíblia nos revela também, falando sobre a diferença aos que faz a vontade de Deus e ao que não faz a vontade de Deus, ou que seja, aos que a diferença entre os que servem a Deus ou os que não servem a Deus.
Então nós devemos com certeza estar atentos sobre essas coisas, porque existe ou está existindo muitos ensinamentos, e isso é o inimigo, é o demônio entrando pouco a pouco nas igrejas que praticam essas coisas, e os líderes de igreja não estão vendo, e os que estão vendo estão fechando os olhos para não dar doutrina na igreja, para não dizer à igreja que não é para praticar, com medo de perder os seus membros e a sua renda financeira. Tá bom, irmão? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Você que assistir esse vídeo, se você gostar, Deus te abençoe. Se você também não gostar, Deus te abençoe da mesma maneira. Se você gostar, com certeza, compartilhe comigo esse vídeo maravilhoso, tá bom? Eu queria poder falar muito mais nesse assunto, mas é só um vídeo que eu estou fazendo, não dá para falar muito mais, tá bom? Assista o vídeo do começo ao fim para que você possa entender a palavra de Deus. Um abraço e Deus abençoe a todos de um modo geral. Amém?